Ó, meu intuito nesse vídeo é passar da forma mais rápida aí pra você dos pilares de como você vai alcançar uma qualidade profissional nas suas músicas, até você chegar no ponto de alcançar a qualidade das suas maiores referências. Pensa aquele artista que você mais gosta, que você ouve o som dele assim, você, caraca, esse som é muito brabo. Então, é esse nível aí. Ah, mas a minha estrutura não é muito boa, não importa. Ah, mas eu tô começando, não importa. Ah, mas eu já tô no meio da caminhada, não importa. Esse vídeo aqui vai ser um divisor de águas pra você que tá acompanhando, independente da sua situação. Então, meu querido ou minha querida, se você quer emocionar mais o público, se você quer gerar uma noção mais profissional na sua própria carreira, nos seus próprios fãs, ou na sua própria base de clientes, caso você seja um produtor, caso você seja um engenheiro de áudio, cara, põe esse vídeo aqui até o final, de verdade, porque eu tenho certeza, assim, que depois dele, sua carreira pode mudar, tá ligado? Sua carreira pode mudar da água pro vinho depois desse vídeo. Então acompanha até o final, que ele é muito, muito importante. Vamos começar respondendo uma dúvida que pode parecer contra-intuitiva, pode parecer óbvia, mas não é. E eu vou mostrar por que ela não é. Qualidade na música é importante hoje? Qualidade sonora na música é importante hoje? E a resposta é sim, é muito importante. Pô, como é que você fala isso com tanta propriedade? Como é que você fala isso com tanta calma, com tanta certeza? Vou te mostrar alguns dados aqui que levam a gente a entender isso, beleza? Mas tem um princípio muito basilar, assim, pra gente poder sacar como que a qualidade sonora é muito importante na sua música nos dias de hoje. Qual que é esse princípio? É uma expressão em inglês chamada follow the money, em tradução livre é siga o dinheiro. Ou seja, onde tem dinheiro, onde tem gente metendo dinheiro, investindo, etc, etc, é porque tem público ali, é porque tem demanda ali. E isso tem acontecido cada vez mais nos dias de hoje em relação ao áudio. Vou mostrar algumas matérias aqui para você para poder exemplificar isso. Se liga só. Demanda por áudio de alta qualidade, áudio premium, acelera cada vez mais, diz Future Source, que é um veículo de informação muito qualificado, e isso se deve muito ao pós-Covid, ao pós-Covid-19, porque as pessoas tiveram que ficar muito tempo em casa, você tá ligado aí, eu imagino que você saiba disso aí, e aí quando elas perceberam que elas iam ficar mais tempo em casa, elas começaram a desenvolver atividades e coisas que elas pudessem fazer em casa, e uma das coisas que elas perceberam, que é muito importante, é a qualidade do que elas estão ouvindo em casa, e aí elas trouxeram isso para outros cantos da vida. Depois que a pandemia deu uma baixada, etc e tal, as pessoas começaram a entender que a qualidade do áudio é muito, muito, muito importante. E não foi só as pessoas mostrando isso não, tá? Foi até as empresas percebendo também, se liga. Spotify anuncia plano Hi-Fi com áudio de alta fidelidade para 2021. De acordo com o Spotify, músicas em qualidade lossless tem sido uma grande demanda do público. Então, cara, o Spotify, além de ser uma plataforma de música, de streaming, ele é uma empresa de tecnologia. E uma coisa que as empresas de tecnologia têm, assim, de muito diferenciadas no mercado são as informações que elas obtêm, que elas conhecem sobre o usuário. Então, Spotify, Facebook, YouTube, essas plataformas todas, elas conhecem você talvez muito melhor do que você mesmo. Então, se uma empresa como Spotify, que é uma das maiores empresas no mundo, tá falando que a demanda por áudio de alta qualidade está aumentando, é porque eles sabem que está aumentando, é porque eles têm dados que comprovam isso. E não é só eles que estão falando, não. Além de Apple e Spotify, o Amazon Music também oferecerá essa opção, assim como outros players já oferecem, como o Deezer e Tidal. Então, assim, uma empresa como Spotify, ela não ia investir milhões, dezenas de milhões de dólares para poder fazer uma melhoria dessa na plataforma deles, se não tivesse muita demanda, se não tivesse muito público ávido por receber uma qualidade sonora do que eles estão ouvindo melhor. Você vê como a qualidade do que você está ouvindo, a qualidade do áudio que você está ouvindo é tão importante, isso influencia até em como as pessoas enxergam você. Tem até uma pesquisa aqui, ó, que foi feita e mostra que a qualidade do áudio que as pessoas estão ouvindo sobre a sua música ou sobre algum podcast, alguma coisa que elas estejam ouvindo, ela determina se você é confiável ou não. Então você é artista e você transmite uma música que tem uma qualidade ruim, tem uma qualidade de áudio ruim. Sabe a impressão que você vai estar passando para os seus fãs? Que você não é confiável, que as pessoas não devem confiar em você. Então, elas não vão gerar empatia com você. Você não vai conseguir realmente ter uma base de fãs que te vê como uma pessoa massa, uma pessoa, sacas, foda e super demais porque o seu áudio é ruim. E isso impacta na cabeça delas. E às vezes nem sabe. E às vezes nem você sabia disso também. Um outro exemplo aqui de follow the money. Se você abrir o LinkedIn, que é uma rede social de principalmente contatos profissionais, vagas de emprego, etc, etc, você vai ver cada vez mais comum esse tipo de vaga aqui, ó. Pessoa editora de áudio. E o que tem aqui sobre a vaga? Responsabilidades e atribuições. Editar, mixar e masterizar áudio. Se você quer alcançar uma qualidade profissional na sua música, as principais etapas que vão garantir isso é a edição, a mixagem e a masterização, que inclusive é a base do nosso método, o Home Studio Pro, que é um curso completo de edição, mixagem e masterização, versa justamente sobre essa parte. Está cada vez mais em demanda no mercado. Se não tivesse demanda por esse tipo de função no mercado e etc e tal, se as pessoas não se importassem com isso, esse tipo de vaga aqui, com esses ótimos benefícios, salários competitivos, vale refeição, half day off,
cultura híbrida, nem existiria, porque não teria por que fazer isso. Mas se você for abrir lá no LinkedIn agora, ou em um outro momento, você vai ver cada vez mais comum esse tipo de vaga, porque cada vez mais as pessoas exigem, elas querem áudio na música, nos podcasts que elas escutam, com mais qualidade. E para você chegar nesse patamar, você precisa dominar essas 3 etapas aqui: edição, mixagem e a masterização, beleza? E esse cenário se enquadra muito bem para alguns perfis de pessoas. Quais são esses perfis? Quais são os perfis que eu julgo que se adequem mais a esse tipo de situação, esse tipo de necessidade, essa oportunidade de melhorar a qualidade na sua música por meio da mixagem, masterização e da edição? O primeiro grupo óbvio são os artistas. Então você é um artista e está fazendo sua música, você é um artista independente, está fazendo sua música em casa, tal, taranã e tal, já está até algum tempo fazendo isso, está até algum tempo nessa caminhada e você sente que sua caminhada está meio atrasada, você está fazendo uma música há um tempão e você sente que ninguém leva a sério, nem as pessoas que ouvem, nem sua família, nem seus amigos, ninguém leva muito a sério. Por quê? Um dos principais fatores, uma coisa que eu mais vejo nessa caminhada que eu já fiz até hoje aqui, é que o pessoal investe em tudo, investe em marketing, investe em clipe, investe em não sei o quê, e aí deixa uma coisa básica como essa, que é a qualidade da música, totalmente de lado. E as pessoas não vão te levar a sério. Lembra aquela pesquisa lá, tá ligado? Se você não tem um áudio de qualidade, as pessoas não vão te levar a sério, elas não vão confiar em você. Então, se você se enquadra nesse grupo, você é um artista que tá já há um tempo na caminhada, e você vê que as coisas não estão dando certo, ou você não consegue entrar numa playlist editorial, porque a competitividade de qualidade lá é muito grande, e a sua música tá muito aquém da qualidade que tá lá, e você não consegue entrar por causa disso. Ou você sente que você não tem uma identidade artística, porque é tudo tão bagunçado nas suas músicas, não dá pra poder entender o que tá em cada instrumento, o que tá em cada coisa e tal, você não gera uma identidade sua por meio disso. Ou você acaba até desperdiçando o dinheiro que você investe na sua carreira, porque, como eu falei, não adianta nada você investir em clipe, investir em marketing, investir em um monte de coisa, se a base, que é a qualidade do seu áudio, a qualidade da sua música não tá em dia. Então, se você se enquadra em alguma dessas coisas aí, cara, isso aqui é muito pra você, isso aqui é muito pra você. Mas tem um outro caso também, que são os produtores musicais, os beatmakers, que não conseguem fazer uma renda maior em relação aos trabalhos que eles já fazem, porque eles não sabem prestar esses serviços de mixagem e masterização, que são os principais fatores para você chegar numa qualidade mais profissional, mais próxima das suas referências, quando você está falando da sua música. Então o cara, ele vai lá, faz a produção e tal, e aí chega o artista super empolgado assim, tal, cara, você vai mixar, você vai chegar, vai levar minha música assim pro outro patamar, e o cara fica, não sei, velho, eu não sei mixar, eu não sei editar, não sei masterizar, sacou? Ou o cara até sabe, mas ele não manda muito bem, e aí ele pega lá um artista pra poder trabalhar, e aquele artista nunca mais volta, porque é óbvio, o cara não chegou numa qualidade que deveria estar com esse mercado cada vez mais competitivo. Ou você é um produtor, um beatmaker que perde muito tempo nessa etapa. Cara, você é a pessoa que fica ali 10 horas, 20 horas para poder mixar e masterizar uma música, para poder tentar chegar nessa qualidade. Cara, você tá dando muito mole, você poderia estar fazendo isso em 1/5 do tempo, 1/4 do tempo, e o restante você poderia estar descansando, você poderia estar com seus amigos, com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua família, poderia estar fazendo outros beats, outras produções, e aí ganhando, consequentemente, mais dinheiro. Mas tá lá perdendo seu tempo, futucando coisa que eu não sei, que não sei o que, eu aprendi no YouTube, aí vi outra pessoa que falou outra parada, que não sei o que, e fica tudo confuso na mente, você tá perdendo muito seu tempo, você tá perdendo tempo e dinheiro e oportunidade na sua carreira. Então, se é produtor também se enquadra nisso, cara, presta atenção na sua resposta. E um terceiro grupo são os próprios engenheiros de áudio. Para quem não sabe, tem um tipo de engenheiro que não tem CREA, mas que é muito importante, que é o engenheiro de áudio. E você sabe, quando você é engenheiro de áudio, você sente que você já trabalha com aquilo, você sente que você já até domina algumas coisas ali de mixagem, de masterização, de áudio, etc. Poder proporcionar isso para os artistas, para os produtores, mas que você não consegue receber exatamente o que você acha que você deveria ganhar. Então você acha que deveria ganhar tanto, aí você ganha muito abaixo daquilo, e você não entende por quê. Você fica batendo a cabeça ali no muro e não sai daquilo. Cara, porque você não entrega uma parada de qualidade profissional ainda, porque você não conseguiu alcançar aquele nível que vai te trazer artistas mais qualificados, produtores mais qualificados ainda. Então, isso aqui que eu vou te falar também vai fazer total diferença. O que a gente vai passar aqui nesse vídeo vai fazer total diferença. Se por algum acaso você tiver, cara, isso aqui é bom demais pra ser verdade, isso aqui tá, não sei o que, não tá mexendo muito bem. Eu vou deixar aqui alguns depoimentos de alguns alunos nossos do Home Studio Pro que, por meio do treinamento, por meio do Home Studio Pro, por meio desse método único que a gente ensina de edição, mixagem e masterização, conseguiram alcançar uma qualidade profissional no som deles e muito mais. A gente vai deixar alguns exemplos aqui de gente de todo tipo. Vocês vão se surpreender, dá uma olhadinha aqui. Mano, essa primeira foi quando eu taquei uns plugins, tá ligado? Tipo, saí tacando uns plugins e tal. Tinha aprendido a função de alguns plugins que eu tinha te falado, tá ligado? Tipo, um joga de um lado pro outro, saturado dá brilho. Mano, eu tenho o mundo na mão, mas ando sem preocupação, meu foco é...
Aí eu vou te mandar essa terceira que eu tô fazendo, que essa já tô vendo fazendo o curso. Não terminei ela ainda, mas eu sinto que já teve uma melhora sinistra, tá ligado? Quero ver tu do meu lado, tu no meu quarto, tu na minha vida pra ver se eu não pato. Sabe que eu sou complicado, isso é um fato, mas complico notado. Tu é foda pra caralho, tu é foda pra caralho, tu é foda pra caralho, tu é foda. Salve, salve, tropa. Meu nome é Eliezer, sou aluno da Layblind Pro, tá? Eu comecei pelo celular. E só pelo celular, não tinha o computador, muito limitado, só que mesmo assim corri atrás. Com a experiência que eu obtive pelo curso, pela confiança que eu ganhei, eu consegui ir até um estúdio, apresentar o que eu adquiri no curso e ganhei minha primeira oportunidade. Agora eu sou produtor, consigo colocar o que eu aprendo no curso, que eu aprendi no curso, em prática nesse estúdio, e sem contar que os beats que eu faço mesmo pelo celular tá com um nível profissional, pelo celular onde eu comecei e eu achei que não ia conseguir. Salve, salve, rapaziada. Tô revoltado, meu cabelo tá feio, minha cara tá feia, e é isso. Rapaziada, eu só tinha essa guitarra aqui no estúdio, agora tá sem corda, inclusive, ó, não tem porra nenhuma ali. Eu tinha essa guitarra, tinha uma Foxrite aqui no meu estúdio e, mano, agora, essas coisas que eu tenho agora, você pode ter certeza que o Arthur me ajudou a comprar, mesmo que indiretamente. Mano, esse curso teve um payback de 3 semanas. 3 semanas? Eu comecei o curso e em 3 semanas esse dinheiro já tinha voltado pra minha mão. Se vocês não sabem o que é payback, procurem, porque eu não sei explicar muito bem. E o Arthur faz milagre, cara. Salve, salve, galera. Meu nome é Marcos Marçal, mais conhecido como Marçal com Cifrão. Eu sou aluno também do Home Studio Pro. E vou deixar meu depoimento do que, sabe, do que transformou na minha vida, do que foi o Home Studio Pro. Eu gosto muito da didática do Home Studio Pro, ainda mais que o professor é o Arthur, porque a didática do Arthur é muito isenta de influências externas, é muito objetivo naquilo que ele fala e é muito mais fácil de aprender porque você não fica, sei lá, tipo, ouvindo firula, tá ligado? Tem muito, pra quem é iniciante no mundo da música, no mundo do music business e etc, produção musical e mixagem, existe uma gama de instrutores e professores que eles vão passar o conteúdo de uma forma que 80% é encheção de linguiça. Não acontece no Home Studio Pro, posso falar por experiência, eu tô há 5 anos nessa carreira. E depois do Home Studio Pro e depois dos meus trabalhos também com a Layblind, com o Arthur também, eu vi os frutos chegarem, eu tô colhendo frutos ótimos. Muito processo da mentoria, todos os processos da mentoria do qual eu segui me trouxe frutos ótimos. Hoje eu posso dizer que eu trabalho com aquilo que eu gosto de verdade. Então, para você que está aí em dúvida ou está tentando pensar ou achar um curso que vai realmente te formar e informar de uma maneira certa e objetiva, esse é o curso. Eu tô falando isso assim, tipo, de coração aberto. E é isso, cara. Agradeço muito a Layblind, ao Arthur, ao Home Studio Pro, que estão me fazendo um profissional melhor, tá ligado? A cada aula que eu vejo, a cada conteúdo que é postado, os conteúdos são postados. E além de conteúdo também, velho, você tem outros tipos de materiais onde você pode trabalhar a sua produção, a sua mixagem e também o seu profissional. Por que eu falo muito do profissional também? Por causa que quando a gente começa, a gente não olha para a área profissional, para nossa profissão na música. E é por isso que a gente vê muitos profissionais da música, às vezes, cometendo erros, ou mesmo não conseguindo ser uma pessoa bem-sucedida na sua profissão. É um caminho árduo, como toda profissão. Eu nunca vi uma profissão onde você começa hoje, termina amanhã, já ganhando 5 mil reais por mês e tendo loas e loas, enfim, tendo benefícios, ótimos benefícios. Então, é isso, cara. Se você quer se formar, cara, as pessoas, enfim. Se você quer se formar num curso que vai realmente te informar do jeito certo, sem influência e sem encheção de linguiça,
Home Studio Pro. E, pô, como que eu cheguei aqui? Como que eu cheguei nesse método? Como que eu cheguei nessas histórias? Como que eu consegui chegar nesse patamar de ajudar tanta gente, em tantas instâncias, a respeito dessa questão de alcançar uma qualidade profissional nas suas músicas? Como é que eu cheguei aqui? Qual que é o meu contexto para poder chegar aqui e falar um negócio para você desse jeito? Vou contar um pouco da minha história, porque você vai se ver muito nela e eu acho que você vai conseguir entender um pouco melhor outras coisas que a gente vai passar aqui no decorrer do vídeo também. Cara, eu sou uma pessoa que muito provavelmente é igualzinho a você aí do outro lado. Em que sentido? Eu não nasci em berço de ouro, então minha família sempre foi assim, classe média baixa, classe média ali no máximo, sacou? Então a gente nunca teve muita condição de muita coisa, a gente nunca teve muito luxo, etc, etc. E eu também não fui uma pessoa privilegiada no sentido de ter contatos muito privilegiados, principalmente nessa questão de música. Então, dentro da minha família, eu fui a primeira pessoa que começou a trabalhar e viver de música. Eu não tenho irmão músico, pais músicos, tios músicos, ou pior, que vivem de música em algum sentido, mesmo que seja trabalhando numa gravadora, alguma coisa assim. Eu não tenho ninguém, nem minimamente próximo, que tenha esse tipo de contato com música. Então, eu imagino que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo também se encontram nessa situação, né? Tipo, são pessoas que não tiveram, assim, um super privilégio social de grana, etc. E também não tiveram um super privilégio de ter contatos com pessoas muito quentes, assim, muito cabulosas dentro do mundo da música para poder conseguir uma pechadinha aqui, um editalzinho ali. Então tudo que eu conquistei veio assim do meu mérito mesmo e do mérito das pessoas que trilharam essa coisa comigo. Então foi literalmente do zero. Mas eu tinha muita vontade de viver da música, eu tinha muita vontade de trabalhar com isso. E aí eu fiz aquele corre que todo mundo costuma fazer no começo da caminhada, assim, cara, eu preciso ter algum emprego que minimamente ali me banque as minhas coisas, enquanto eu tô ajeitando ali minha caminhada na música. E aí todo mundo tem que partir de algum lugar, principalmente uma pessoa que não teve privilégio. E eu trabalhava numa loja de bicicleta como estoquista, tava na faculdade, para quem não sabe, eu sou formado em estatística pela Universidade de Brasília, então tava terminando minha faculdade, e pra dar aquele toque a mais ali de emoção no bagulho, nessa época que eu decidi que eu queria trabalhar com música, eu queria trabalhar com produção, com mixagem e tal, eu descobri que ia ser pai. Então assim, imagina, tinha que fazer a correria do Zion, que é meu filho, tinha que fazer todas essas paradas que a gente sabe de pôr enxoval, não sei o que, e aí comprar berço, e comprar fralda, tinha que terminar a faculdade, tinha que trabalhar na loja de bicicleta como estoquista, depois eu comecei a trabalhar em outro lugar também, e tinha que conciliar meu corre na música, então era uma doideira do caramba. E chegou um belo dia que pra mim foi um divisor de águas, assim. Nesse meu trabalho eu tinha uma certa flexibilidade assim de horário, mas não era tão flexível assim, porque eu tinha hora pra entrar e tinha hora pra sair. Alguns dias eu podia até não ir ali, né, porque não tinha uma demanda, mas assim, eu trabalhava muitas e muitas e muitas horas em sequência. E aí num belo dia desse, tava lá trabalhando e minha chefe era muito curiosa assim das coisas que eu fazia no meu tempo livre. Ela virou e perguntou: Arthur, o que você tanto faz aqui, que você tem que sair correndo às vezes pra poder não sei o que e tal. E eu fui sincero com ela, né, me abri com ela e falei assim, ó, nos tempos que eu não tô aqui, eu não tô estudando pra UNB, né, e tal, ou não tô resolvendo as coisas do Zion, né, que eu tenho pra resolver, eu tô cuidando do meu estúdio, porque eu quero criar um estúdio de música profissional e eu quero virar um produtor musical, eu quero virar um engenheiro de áudio muito condecorado, muito cabuloso. E aí ela virou pra mim e falou assim, cara, desiste disso agora, desiste desse bagulho agora, porque isso não vai dar certo. Trabalhar com música não dá certo, sabe? O que dirá ter um estúdio no dia de hoje, não sei o que, trabalhar com música e tal. Ela era super descrente, assim, ela me deu um banho de água fria com essa frase e falou assim, ó, você vai fracassar nessa parada, você vai lembrar de mim, te aconselho a passar num concurso público e quando você tiver lá seus 40, 50 anos, aí você brinca de mexer com essas coisas de música, de produção musical e tudo mais. Cara, eu fiquei tão indignado com essa frase, eu fiquei tão indignado assim, porque pra mim foi uma humilhação, tá ligado? Pra mim foi uma humilhação. Ouvi isso e pensando, pô, ela é minha chefe, né? E aquela raiva assim subindo, e aquela indignação subindo, e eu, cara, não posso fazer nada, porque é minha chefe, imagina. Acabou que eu fui demitido depois, foi até muito bom assim, mas, cara, eu fiquei muito indignado com aquela coisa, e pra mim foi um ponto final, assim, velho, eu preciso provar pra ela e pra todo mundo que pensa assim, que não, dá pra poder fazer as coisas acontecerem, dá pra poder viver de música, dá pra poder fazer as paradas acontecerem mesmo com esse tipo de discurso aí rolando, sabe? Então eu vou fazer acontecer. E aí eu fui pra frente. Só que pra você vencer as estatísticas na música, que, vamos combinar, vamos ser totalmente sinceros, não são muito boas, elas são reais, elas acontecem, mas não são tão fáceis. A gente tem que escolher um ângulo diferente. Se a gente for escolher o ângulo que todo mundo escolhe pra poder fazer as coisas acontecerem, as chances de a gente falhar são muito grandes também, porque é como se a gente estivesse tentando procurar uma agulha no palheiro. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa, aquele palheiro ali cheio de agulha, e a gente é só mais uma agulha ali no meio. Se alguém quiser achar aquele caso diferente ali, no caso você, vai ser muito difícil. Então você tem que ser aquela agulha dourada no meio de um monte de agulha prateada, você tem que escolher um ângulo diferente. Qual foi o ângulo que eu escolhi? Foi justamente o ângulo do tema aqui desse vídeo principal, que tá norteando esse vídeo como um todo, a qualidade da música. Cara, a qualidade da música é uma coisa que as pessoas se importam, como eu mostrei aqui pra vocês, e vão se importar cada vez mais, sacou? Então, é uma parada que as pessoas se importam, que as pessoas gostam, mas é uma coisa que ainda não tá sendo muito explorada. Então, eu vou focar nisso.
vou focar nisso, junto com a minha produtora, junto com a minha gravadora e tal, vou focar nisso. E foi isso que norteou todos os resultados que a Lebline, que é a minha gravadora que eu criei junto com o Zaru, que a gente conseguiu até hoje. Então a gente sempre focou em oferecer a melhor qualidade sonora, a melhor qualidade musical para os artistas, para os produtores, para todo mundo. E foi isso que destacou a gente, foi isso que pavimentou o nosso caminho para a gente poder conquistar tudo que a gente conseguiu. Então hoje a gente está aqui numa sala comercial, a gente tem aqui um estúdio comercial contra todas as estatísticas, inclusive contra a minha chefe. A gente já trabalhou com artistas como Fábio Braza, Ilana Dara, a gente já trabalhou com Gabriel Pensador, a gente trabalhou com Felipe Ret, a gente trabalhou com um monte de gente grande da cena, a gente já trabalhou até com marcas como Fiat, NBA, como a Pen Games e muito mais por conta desse foco, porque a gente escolheu focar em uma coisa que era muito importante, mas nem todo mundo estava de olho naquela época que a gente começou. Hoje as pessoas estão cada vez mais espertas, estão cada vez mais ligadas de que isso é importante, mas mesmo assim ainda é uma grande oportunidade. Além de ser uma grande oportunidade, ainda é uma base para você fazer qualquer coisa dentro da música, você garantir aquela qualidade profissional na sua música. Beleza, mas como que a gente chega numa qualidade profissional na música? Tem alguns pilares, foi o que eu falei que ia falar para você aqui no vídeo, são alguns pilares que ajudam a gente a chegar na qualidade profissional, são inclusive os pilares do Home Studio Pro, nosso treinamento, a gente vai passar eles aqui para vocês, beleza? Primeira coisa que você tem que entender, o primeiro pilar que você tem que entender é o que é a produção musical. A produção musical, ela é dividida em algumas etapas, eu gosto de usar uma analogia que é a analogia da comida, do prato de comida. Pensa que fazer uma música é como se você fosse fazer um prato de comida. Então quando você vai fazer um prato de comida, o que você pega? Quando você não sabe a receita, o que você vai lá e faz? Você pega a receita no site, em algum lugar, no livrinho, e vê o que tem lá de ingredientes, certo? Então isso aí seria muito parecido com a etapa de composição. Pô, eu tô com uma ideia de fazer uma música. Primeiro eu preciso compor a letra, preciso compor a melodia, etc. Para poder tirá-la do papel, para poder construir outras coisas ali em torno disso, certo? Mesma coisa pro prato de comida. Então vamos fazer um bolo. Pega a receita, vê lá o que tem de ingrediente e tal, não sei o quê. Vou fazer uma música. Primeira coisa que você tem que fazer é escrever a letra, ou pegar a letra de alguém, alguma coisa do tipo, fazer a melodia e mandar bala. Próxima etapa. Pô, você tem que ir atrás dos ingredientes se você não tiver na sua casa. Mesma coisa vale para produção. Você tem que gravar aquelas fontes sonoras que você vai usar na sua música. Então você tem que, vou gravar um violão, fazer uma harmonia no violão. Então você tem que pegar um violão ou algum instrumento virtual e fazer aquela linha. Tem que ir lá e capturar isso. Você tem que registrar esse momento. Vou gravar uma voz, vou registrar uma voz. Tem que ir lá pegar um microfone e gravar a voz. Ou simular uma voz, alguma coisa do tipo. E a mesma coisa vale também para comida. Você tem que ir lá na feira, você tem que ir no mercado para poder comprar os ingredientes. Uma banana, o ovo, a farinha e etc, etc. Etc. Então, as etapas de produção dos instrumentos e gravação dos instrumentos é muito parecida com a etapa de você ir comprar os ingredientes ou pegar os ingredientes na sua casa para poder fazer uma receita. Próximo passo é a edição. O que seria a edição relativa a esse exemplo ali de fazer um prato de comida? Depois você pega os ingredientes, você não deixa eles todos sujos, você não deixa eles todos com casca e tal. Você tem que ir lá, descascar as coisinhas, lavar, deixar tudo separadinho, para quando você for fazer o prato, tá tudo bonitinho. Mesma coisa é na produção de uma música. Então você foi lá, gravou sua voz. Você foi lá, gravou sua voz. Você foi lá, gravou o violão. Você gravou o violão virtual. Você fez tudo ali no processo de registrar os elementos que estão naquela música. Agora você precisa organizá-los. Então, você vai precisar limpar aqueles barulhinhos de salivação que tem na voz, ou você vai precisar selecionar o melhor take, a melhor gravação que você fez no violão, que às vezes você fez uma gravação muito boa em um momento de uma parte ali do violão, mas na outra não ficou tão boa, você vai ter que pegar de um outro registro de gravação que você fez e assim por diante. Isso é a etapa de edição. E depois você tá com os ingredientes todos separadinhos, todos bonitinhos, e o que você faz? Você faz o prato, você bota a mão na massa. Mesma coisa vale pra música. Então você tá lá com todos os elementos já organizados, separadinhos, etc. Você vai pra mixagem. A mixagem é transformar todos esses elementos que compõem a música em algo coeso, em algo único. Então você não come uma comida separadamente. Vou comer um bolo. Aí você come o ovo, depois você come o chocolate, depois você come a farinha, tudo separado. Você come tudo junto. Come o bolo em si. Então são esses ingredientes separados que se transformam no bolo, assim como na música. São esses elementos separados, que é a voz, que é o violão, que é outro elemento, etc, etc, que juntos transformam numa música, transformam numa obra completa. Então, olha a importância disso. Se você erra nessa etapa da mixagem, você queimou seu bolo. A mesma coisa vale para música. Você pode ter feito a letra mais linda, você pode ter feito o arranjo de violão mais bonito, gravado da melhor forma possível. Se você chegar na mixagem e errar, você vai estar queimando tudo isso. Você vai estar tornando tudo isso, assim, um cocôzinho. Com todo respeito aí a essa palavra. Então, você vai estar deixando tudo a perder por conta de uma etapa, sabe? Que é a mixagem. E o que seria a masterização, que é a última etapa de produção da música? Masterização é como se você pegasse esse prato maravilhoso que você fez e você servisse na melhor mesa, com os melhores talheres, com uma luzinha de vela assim, tal, bonitinha, pra você ter aquela experiência. É o que vai proporcionar uma experiência melhor pro ouvinte, para quem for ouvir aquela música, nos diversos locais onde ele pode ouvir e escutar aquela música. Então as pessoas escutam no YouTube, escutam no Spotify, escutam no carro,
escutam na rádio e assim por diante. Então a masterização vai dar aquele toque final ali na sua mixagem para deixar tudo bem niveladinho, tudo bem legal de você ouvir, independente do meio que você esteja escutando aquela música. Então é muito, muito, muito importante para você garantir uma qualidade profissional na sua música. Quais etapas? Edição, mixagem e masterização. O ouro tá aqui. Se você garante isso aqui, você garante uma qualidade profissional no restante de todas as outras etapas. Você garante que você vai ter uma qualidade muito boa, nível das suas referências na sua música. Mas o que você precisa ter de base para você manjar desse negócio aí de edição, mixagem, masterização e chegar na qualidade profissional da sua música? Cara, primeira coisa que é basilar é você entender a base do áudio, é você saber os princípios do áudio, porque tudo aqui na música envolvendo a qualidade sonora vai se resumir a áudio. E áudio é basicamente física. Então, se você entende os conceitos aqui que eu vou passar agora para você de física, você consegue se dar bem, você consegue se safar, você consegue se desenrolar em qualquer outra coisa que esteja relacionada ali à edição, mixagem, masterização, mesmo que você esteja com dúvida. Quais são essas coisas? Inclusive, isso é o jeito contrário disso, quando o pessoal vai tentar entender mixagem, masterização, edição, não partir de uma base de áudio e a pessoa acaba se confundindo pra caramba. Então, ela não entende como uma ferramenta funciona, ou como outra ferramenta funciona, ou como o material que ela está trabalhando funciona, porque ela não entende os princípios, a base do áudio. É como se fosse um prédio que você tenta começar a construir pelo topo, ele vai cair. Ele tem que ter uma base muito sólida. Então, se você não tem uma base de áudio muito sólida, inclusive essa base aqui a gente passa com mais profundidade lá no Home Studio Pro, se você não tem essa base muito bem feita, você acaba deixando o seu prédio balanceando ali e ele vai cair uma hora. Então, você tem que ter isso muito firme na sua mente. Então, vamos lá. Qual que é a primeira coisa do áudio que você tem que saber? Você tem que entender o que é som. Som é um tipo de energia que vem por meio das vibrações do ar, e essas vibrações elas são interpretadas pelo nosso ouvido, depois pelo nosso cérebro, para a gente sacar exatamente o que é som. Então o som é essa interpretação que o nosso cérebro e nossos ouvidos fazem das despressurizações e pressurizações do ar. Então, se você for parar para poder pensar, tem umas moléculazinhas aqui no ambiente, de forma geral, e elas estão se chocando, elas estão se movimentando, é energia. E esses choques que acontecem entre essas moléculas, eles geram essas movimentações aqui no ar, de pressão e despressurização, e aí essas movimentações elas acabam movimentando aqui algumas estruturas do nosso ouvido, e isso é decodificado como som no nosso cérebro. Então é um tipo de energia que vem dessas vibrações, isso que é som, você tem que ter isso na mente muito claramente. Só que essas vibrações elas acontecem numa determinada velocidade, e é aí que vem o conceito de frequência. Então frequência é justamente quantas vezes essas movimentações acontecem no tempo, e a medida oficial para você medir essas movimentações chama Hertz. Então Hertz são quantas vezes uma determinada movimentação foi feita em um segundo. Então vamos pegar um exemplo de um violão. Vamos supor que você pega um violão e toque uma nota do violão assim, tum. E aí essa corda do violão, ela vibre 500 vezes em um segundo. A gente disse que ela vibrou em uma frequência de 500 Hz. Ela deu 500 ciclos de vibração de velocidade em um segundo, beleza? Só que também tem intensidade como você faz isso. E aí que vem o conceito de volume. Então o volume é a amplitude de como que essa energia foi estabelecida. Então quão alto foi, quão forte foi esse choque de moléculas, esse tocar na corda do violão. Isso é determinado pelo volume. E a medida que determina isso é o decibel. Você deve conhecer muito bem aí. E tem vários tipos de decibel, não tem só um tipo de decibel, beleza? Existem vários tipos para medir coisas diferentes. E a última coisa que você precisa entender, ter muito firme na sua mente, é o que é áudio. O que é o áudio? O áudio nada mais é do que uma manipulação humana do som. Então, quando você pega a energia sonora, que é o som, e transforma em outro tipo de energia, por exemplo, energia elétrica, energia eletromagnética e assim por diante, isso aí é o que a gente chama de áudio. É essa manipulação do som. É quando você pega a energia sonora e você manipula em alguma outra coisa. Então, se você tem esses princípios na sua mente do áudio, cara, você já consegue fazer muita coisa, entender muito conceito, entender muita técnica de mixagem e masterização de uma forma assim, muito mais simples, sem se perder nunca mais. Vamos começar a botar um pouco mais a mão na massa aqui, porque qual que é a próxima coisa que você precisa saber? Mesmo que você não entenda nada, você não entende nada de mixagem, não entende nada de masterização, o que vai te ajudar a chegar no resultado profissional? Cara, uma referência muito boa. Então, quando você tá aprendendo a falar, tá lá falando português, aí o que o bebê faz que ensina ele a falar? Ensina meio que o cérebro dele a falar. É repetir o que os pais estão falando, o que os familiares estão falando, o que as pessoas que moram nesse mundo aqui estão falando, que falam a língua dele também estão dizendo ali ao redor dele, certo? Então, a criança está se referenciando a alguém que fale português, no caso aqui, muito bem, para poder entender como é que funciona o português. Mesma coisa vale para mixagem e masterização, mesma coisa vale para quando você quer chegar na qualidade profissional. Eu não tenho uma qualidade profissional ainda. Então, como é que eu faço? Eu vou me referenciar com alguém que tenha uma qualidade profissional, uma música que tenha uma qualidade profissional, que seja uma referência muito boa. Então, como que a gente faz isso? Inclusive,
No Home Studio Pro, a gente bota lá na seção de bônus multitracks, que são as tracks separadas, as faixas separadas de várias músicas que são muito referências no mercado para você treinar. Então são músicas do Rafa Moreira, são músicas do pessoal da 3030, são músicas do Kali, são músicas do K-Black, são músicas, uma rapaziada muito braba aí da cena para você treinar. Se você não tem, pô, Arthur, não tenho as tracks para poder treinar aqui, tracks que sejam boas para poder realmente chegar no resultado top. Pô, vai ter essa oportunidade aí nas multitracks do nosso curso para você poder começar a botar a mão na massa do zero, literalmente do zero, e já com material muito bom, para você realmente entender o que é uma sonoridade de qualidade profissional. Ou você também pode, né, não é a mesma coisa, mas você pode fazer o seguinte, você pode achar uma referência entrando aqui, ó, no site da Billboard. Então a gente vai pegar aqui billboard.com e você pode ver os charts da Billboard. E como é que você vai fazer isso? Você vai entender primeiro qual que é o gênero da sua música. O gênero da sua música é muito importante você prestar atenção na referência e para você achar uma referência também. Então vamos supor que você esteja mixando um rap, tá mixando um rap. Você vai aqui na Billboard e você vai pesquisar na Billboard, no topo da Billboard aqui, seja na Billboard 200 ou na Billboard 100 ou na Billboard só referente a rap, os sons principais. Por quê? Porque isso vai te dar uma referência de como que é uma sonoridade profissional nos dias de hoje em relação a esse gênero, em relação a rap, em relação a trap, em relação ao gênero que você estiver trabalhando, seja ele qual for, beleza? Qual for o seu gênero que você estiver trabalhando, você vai conseguir achar uma referência aqui na Billboard. E por que a Billboard? Porque, cara, se você pegar aqui, por exemplo, no Billboard 200, você vai ver que não tem uma música que não tem uma mixagem, uma masterização profissional, que não tem uma sonoridade que você sinta assim, caraca, esse som é sinistro. Esse som tem uma qualidade muito, muito, muito de outro mundo, sacou? Não tem uma música aqui, você pode fazer o teste, você pode ouvir tudo, você vai ver que não tem uma qualidade ruim em nada aqui. Então é um ótimo lugar para você pegar referência. Uma outra coisa também que você pode fazer é pensar dentro do gênero que você vai estar trabalhando naquela música, nos seus artistas principais, nos artistas que você mais gosta, nos artistas que você mais ouve. Então vamos pegar o exemplo do rap aqui de novo. E aí você vai entrar no Spotify ou em qualquer outra plataforma de streaming, todas elas têm essa função de recomendação hoje, não é uma coisa exclusiva do Spotify, beleza? E aí você vai pegar aqui um artista que você gosta, vamos supor que eu queira mixar um rap. Vou pegar aqui o J.I.D., que é um artista que eu gosto de rap. Então eu vou ouvir aqui os trabalhos dele, os trabalhos mais recentes, principalmente dele, e eu vou conseguir ter uma noção ali de como que eu posso referenciar a minha música em termos de qualidade, dado a qualidade de uma outra referência que eu tenho, beleza? Você pode fazer isso novamente para qualquer gênero. É uma outra coisa que o pessoal faz muito errado também, não escolhe uma referência para poder trabalhar ali, se espelhar quando vai trabalhar na música e acaba destoando muito, acaba chegando numa qualidade não profissional, mas amadora. Então, vamos dar um exemplo mais prático. Isso aqui é uma música que eu tô mixando, é completamente diferente das músicas que eu costumo mixar, é um gênero completamente diferente, que é um jazz meio clássico, uma música meio clássica com jazz, uma coisa muito doida. E é em francês, é uma doideira do caramba. E aí é um cover, é uma espécie de cover, uma reinterpretação de uma outra música. Então eu posso usar até a própria música original, que é essa aqui, ó. Chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. E quais são as coisas principais que você deve se adequar e ouvir numa referência? Primeira coisa é o volume, então quão alto é a música referência que você está trabalhando. E isso vai impactar literalmente tudo. Quão dinâmica vai ser a música, quanto que você vai precisar processar em termos de distorção, em termos de várias outras ferramentas que a gente até passa com mais profundidade lá no Home Studio Pro, para poder chegar naquele volume certinho daquela música. Então a referência de volume, que você mede em decibel, e o decibel para poder medir o volume melhor aqui são os lufs. Lembra que eu falei, cada situação você vai precisar usar uma medida de decibel diferente, beleza? Então para poder medir quão alta tá uma música, de forma geral, a gente usa o decibel luf, beleza? Então você se atentar para quão alto ou quão baixo está uma música, é a sua referência, vai ajudar você literalmente assim em tudo, na sua hora de mixar e editar e masterizar a música que você estiver trabalhando, para deixar uma qualidade profissional. Outra coisa é a textura da voz, então como que a voz ela tá aparecendo ali na música, a voz ela tá mais para frente, ela tá mais no fundo, ela tá mais escondida na música, tá com muito efeito, parece que ela tá sendo cantada no banheiro, parece que ela tá como? Então você tem que também perceber muito bem, prestar atenção muito bem como que a voz principal e as vozes secundárias estão sendo tratadas na sua referência. Então aqui nesse caso, eu quis dar uma cara mais atualizada para uma música mais clássica. Então se você for ouvir aqui a voz da nossa mixagem na música, dans cette chambre sans berceau, des éclats des vieilles tempêtes.
plus rien ne ressemble. Ela tem uma característica meio vintage, mas é um vintage atualizado, porque, né, tá em 2022, então seria muito difícil chegar na sonoridade exata aqui da música original, que foi feita em 1960 bolinha. Então é muito, muito, muito antiga mesmo. Mas tem aquela proximidade, então é uma coisa que você tem que se atentar também. Pô, eu não sei nada, eu não sei mixar, não sei editar, não sei nada. O que eu faço? Primeira coisa que você tem que prestar atenção é o volume da referência que você está trabalhando, e a segunda é a textura, a característica principal da voz. Outra coisa que você tem que se atentar também é o palco sonoro, como é que os elementos eles estão dispostos à sua música. Então você tem vários elementos da música. Tem uns que estão mais para a esquerda, outros estão mais na direita, uns estão mais para trás, outros estão mais para frente. Como é que você vai adequar isso para o seu contexto? Então vamos ouvir a música que a gente está trabalhando aqui, ó. A gente está trabalhando nessa aqui. Cette chambre, son berceau, des éclats des vieilles tempêtes, ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi, celui de la conquête. Então a voz está mais na frente, aí tem um piano um pouco para a esquerda, aí tem um contrabaixo que ele está ocupando ali o centro e um pouquinho das laterais, aí vem uma orquestra aqui, ó. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. Que tá mais ali nos lados, né, essa orquestra. Então essa disposição de elementos, ela também é muito importante você identificar e achar na sua referência para poder trazer para sua música. Um outro pilar para você alcançar uma qualidade profissional é o que a gente chama no Home Studio Pro de hierarquia de frequência. É uma parte assim fundamental do nosso método para você conseguir alcançar os seus resultados e que pouca gente entende e sabe dessa parte. Então o que seria a hierarquia de frequência? Se a gente for pensar, lembra da frequência que a gente falou lá no comecinho do nosso encontro, como é que ela é importante, a gente está mostrando a importância dela aqui agora. Se a gente for entender como que o ouvido escuta as coisas, a gente consegue ouvir e entender coisas que vão de 20 Hz até 20 mil Hz. Então, coisas que oscilam 20 vezes por segundo até 20 mil vezes por segundo. Então, isso é o nosso espectro de audição. Outros animais, tipo morcego, cachorro, etc., conseguem ouvir abaixo disso e até acima disso. Aí a gente só consegue ouvir de 20 a 20K, beleza? Então, cada pessoa costuma dividir essa região de 20 a 20K de uma forma específica. Isso aqui na tela é uma forma que você pode dividir. No Home Studio Pro a gente divide de uma forma um pouquinho diferente, mas essa aqui é a forma mais básica para você dividir essa região de 20 a 20K. Então você tem aqui, a grosso modo, os agudos, que ele está marcando aqui de 5 até 20K. Você tem os médio agudos, que vão de 2 a 5K. Você tem os médios, que vão ali entre 400, 450 Hz até 2000 Hz. Você tem ali os médio graves, que é aqui o upper bass, que vão ali de 150 até uns 250, 300 Hz. Você tem o grave, que ele está considerando aqui tudo de 20 até, incrivelmente aqui, ó, 100, 150 Hz. E só. Eu ainda dividiria essa região de grave aqui em subgrave e grave propriamente dito. O grave propriamente dito iria ali de 100 até 200 Hz e o subgrave vai ali de 20 até os 100 Hz. Eu sei que é muita informação, é muito número, é uma sopa de numerinhos aí pra você decorar, mas calma, fica tranquilo, que no Home Studio Pro tem tudo isso aqui e a gente também vai acompanhar você pegando pela mão se você tiver alguma dúvida, nosso suporte, etc e tal, então pode ficar tranquilo. Mas mesmo assim, tem alguma dúvida em relação a essa parte aqui, o que você precisa lembrar no fim das contas? O que você precisa lembrar? Você precisa lembrar que cada uma dessas regiões, ela tem uma característica própria que vai se mostrar nos instrumentos que são tocados e ocupados em cada uma dessas regiões. E mais importante do que isso, você tem que pensar que cada uma dessas regiões de frequência tem que ter um manda-chuva. Por isso que é hierarquia de frequência. Então, na sua mixagem, quando você vai trabalhar, você vai manipular as frequências, você tem que pensar, quem que é o manda-chuva da região do meu grave? Quem que é o manda-chuva da região do meu médio grave? Quem que é o manda-chuva da minha região de médio agudo? E assim por diante. Porque senão você vai ter pouco espaço para poder trabalhar na sua mixagem, vai ficar tudo embolado, vai ficar tudo muito sem definição. E aí, como é que você vai conseguir, emocionar o público? Como é que você vai conseguir passar a sua mensagem da forma mais clara possível? Está tudo embolado, está tudo uma bagunça, está tudo uma qualidade muito ruim, está tudo difícil de ouvir, porque você está ocupando todos os espaços com tudo. E para você tirar isso, para você conseguir deixar as coisas mais definidas, para você deixar tudo no seu espaço, você precisa hierarquizar cada um dos elementos. Então, na nossa mixagem aqui, como é que a gente fez isso? Vamos lá. Então, você repara que a gente tem um piano, uma voz, um contrabaixo e a orquestra. Bom, o contrabaixo é o elemento mais grave. Então, o grave eu vou deixar todo para ele. A região de grave eu vou deixar todo para ele. E aí, tudo que não for grave, eu vou limpar. Tudo que não for baixo, eu vou limpar nas outras regiões. Eu vou deixar ele sendo manda-chuva ali do grave. No médio, eu vou deixar o médio ali, a minha orquestra reinando junto com o meu piano. Então, eu vou limpar com uma ferramenta como um equalizador essas regiões e outros elementos da minha mixagem, da minha música e assim por diante. Então, não é que você vai matar o som das outras fontes sonoras nessas regiões. Você não vai matar o grave da voz, você não vai matar o grave da orquestra. Você vai diminuir o grave nessas regiões, porque ele já está sendo ocupado muito primordialmente pelo contrabaixo, assim como nas outras regiões. Então, todas as regiões de frequência elas têm que ter um manda-chuva. Isso que é o conceito de hierarquia de frequência, para você conseguir mais definição, para você conseguir essa definição aqui, ó. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour.
consegue ouvir a tecla tocando, você consegue ouvir o piano muito bem, você consegue ouvir a voz muito bem delimitada, todos os detalhes muito bem, porque cada coisa está no seu espaço, cada coisa está no seu lugar, porque tem uma hierarquia de frequência aqui. E o último pilar, talvez o mais importante para você chegar numa qualidade profissional na sua música, é o método do Jaimin, que é um método assim, tem o nosso selo de qualidade aí, foi a Leblane que inventou o método Jaimin. Por que é o nome Jaimin? Porque tem uma pessoa que entende mais de envelope do que o carteiro? Não tem. E tem um carteiro mais brabo na história dos carteiros que não seja o Jaimin do Chaves. Se você não viu Chaves, eu lamento que você perdeu um entretenimento muito bom da televisão brasileira. Eu falo que é brasileiro mesmo sendo mexicano. Então se perdeu, você tem que ver o Chaves também para poder entender essa referência aqui. E o que significa o método Jaimin no fim das contas? Embora tenha esse trocadilho besta aí, o que significa? Significa o seguinte, todo som ele é formado por um envelope. Todo som é formado por uma coisa chamada envelope. E o que é esse envelope? Esse envelope é uma sigla chamada ADSR em inglês, ou ADSR em português. E cada uma dessas letrinhas significa uma característica do som, do envelope do som. E que características são essas? O que é cada uma dessas letrinhas? Bom, o A representa o ataque. O ataque é o tempo que leva do som sair do silêncio absoluto para o ponto máximo de volume dele. Então, quando eu toco um piano, quando eu toco a nota do piano, antes de tocar, ela está no silêncio. Depois que eu toco, ela chega no volume máximo. Tom. Esse tempo que leva para sair do silêncio absoluto até eu tocar a tecla chegar no volume máximo chama ataque. Depois que eu saio do ataque, eu vou pro D, do ADSR, ou ADSR. O que é o D? O D é o decay. O decay é o tempo que leva para eu sair do meu ponto máximo de volume até chegar no meu ponto de sustain. Então, repara que o decay é uma coisa que depende do meu sustain e depende do meu ataque. Então, o tempo que leva para sair do meu ponto máximo de volume e chegar no sustain é o que eu chamo de decay. O sustain, ele não é nada relacionado ao tempo. Ele é um volume. Ele é o volume em que o instrumento, ele é o volume médio que aquele instrumento ele está sustentando aquela nota. Por isso que é o nome sustain, de sustentação. Então, quando você toca um piano, ele fica um tempo ressoando. Esse volume no que ele fica ressoando até chegar no silêncio é o que a gente chama de sustain. Esse volume que ele estabiliza aquela altura ali, aquela amplitude de decibel, é o que a gente chama de sustain, até ele chegar no silêncio. E aí é o que vem justamente o release, que é o nosso R. O release é o tempo que leva para o meu som sair do meu volume de sustain, de sustentação daquela nota, até chegar no meu silêncio absoluto novamente. É como se fosse meio que o contrário do ataque. Então, tocou a nota. O tempo que leva da sair do silêncio absoluto até o ponto máximo de volume é o ataque. O tempo que leva para sair do ponto máximo de volume até o volume do sustain é o decay. O volume que ela fica sustentando por um tempo é o que a gente chama de sustain. E aí o tempo que leva para poder sair do sustain até o silêncio absoluto é o release, beleza? E a gente pode ver que cada tipo de som tem um tipo de envelope diferente. Então, por exemplo, isso aqui é a representação do envelope de um tambor. Então repara como que o tambor, ele tem um tempo de ataque muito rápido, ele tem um tempo de decay muito rápido também. O sustain dele não é muito alto, porque você concorda que se eu dou uma batida aqui, ó, esse toque não sustenta muito tempo? É como se fosse uma percussão aqui, ó. Não sustenta muito tempo. E o volume desse nível de sustentação também não é muito alto. E o release também é bem rápido. Então é tudo muito rápido. Agora, repara nessa tuba aqui. Isso aqui é a representação do envelope de uma tuba, aquele instrumento de sopro grandão. Então ela tem um release, ó, relativamente lento. Repara só. Então ela tem um ataque relativamente lento, ó. Essa curvinha aqui. Como é que demora para chegar no ponto máximo de volume? Ela tem um decay relativamente rápido, ó. O sustain dela é muito próximo ali do volume máximo que ela alcança. E o release dela é muito longo, ó. Repara a caudona aqui, até chegar no silêncio. Então é bem diferente do envelope da percussão. E esse aqui é o da flauta. Isso aqui é de uma flauta, o envelope de uma flauta. Repara como que o ataque também ele é bem lento, ó. Mas como que o decay ele é comprido. Olha o quanto tempo que ela leva para poder chegar aqui no meu volume de sustentação. E repara também como que o meu release ele é bem longo. Então, quando você entende como que o envelope de cada som funciona, você literalmente consegue manipular as principais ferramentas de áudio. Compressão, o equalizador, a distorção, a saturação, o reverb e etc, etc. Então, isso aqui é fundamental para você chegar aqui no seu programa de edição de áudio e você saber usar um compressor, você saber usar um equalizador, você saber usar uma máquina de fita e assim por diante. Então, esse realmente é um pilar assim mais diferenciado do Home Studio Pro, que separa assim o joio do trigo. É o que separa o pessoal que fica decorando receitinha de eu tenho que usar o compressor de tal forma, eu tenho que usar a distorção de tal forma, e o pessoal que literalmente ganha independência para poder saber trabalhar com qualquer gênero, qualquer música, qualquer situação. Mas e aí? No final das contas você tem duas opções. Quais são as suas opções? Cara, você pode muito bem, para poder alcançar uma qualidade profissional na sua música, no seu trabalho, na sua carreira, você pode muito bem contratar alguém para poder fazer isso para você. Então, existe, como eu falei no comecinho do vídeo, para quem quer esse vídeo aqui, é para produtor, para artista, para engenheiro de
áudio. As pessoas que mais costumam trabalhar para poder fazer essa qualidade acontecer são os engenheiros de áudio e os produtores musicais. Se você é um artista, você é um produtor musical, você é um engenheiro de áudio, você pode estar pagando outras pessoas para poder fazer esse serviço para você. Só que assim, eu trabalho com isso há um tempão, eu vivo de música, eu sou engenheiro de áudio, trabalho com isso assim full time. Eu vou te falar tranquilamente, para você chegar numa qualidade profissional por meio da mixagem e masterização na sua música, cara, é no mínimo, para você garantir que você vai chegar numa qualidade profissional, é no mínimo R$700 para uma música. Não é várias não, é para uma música. Então você vai pagar R$700 no mínimo para você ter certeza que sua música vai chegar num padrão de qualidade de mercado profissional. Então você pode ou fazer isso, ou você pode assumir as rédeas da sua carreira, seja você um artista, seja você um produtor, seja você um engenheiro de áudio, e você mesmo fazer essa atividade, você mesmo economizar essa grana e disponibilizar essa grana para outras etapas da sua carreira. E você ter a segurança completa de que, cara, a qualidade da minha música tá totalmente dependente de mim. Não vai depender da cabeça, da mão de ninguém. Tá ali nas minhas mãos. Você pode fazer isso. Mas o que te separa se você escolher tanto a primeira ou a segunda opção? O que te separa de chegar no resultado que você quer? Cara, é o medo. É o medo. Somente isso. Então, cara, é o medo de dar errado. Então, eu não sei se... Eu, por exemplo, entro no Home Studio Pro, vou entrar no Home Studio Pro, vou aprender com vocês e tal, vai que não dê certo, vai que minha carreira não dê certo. Se você não tentar, se você não investir na sua carreira, se você não der esse passo, cara, já deu errado. Então, se você não tentar as coisas, elas já deram errado, não tem nem o que você fazer, sacou? Então, se você não tenta e paga o preço para poder ver acontecer, você já perdeu, você já errou, no fim das contas. Porque não teve nem a possibilidade de fazer dar certo, saca? Ah, mas eu tenho medo de perder dinheiro. Cara, tem um companheiro meu, tem um conhecido meu, não vou citar nome porque, né, não precisa. Mas tem um companheiro meu que ele teve uma possibilidade de ter um trampo dele no canal da Condzilla, na época que a Condzilla era muito estourada. Ela deu uma caidinha, mas na época ela era muito hypada ali. Ele teve a oportunidade de botar um trampo dele ali no canal, pra milhões de pessoas verem. Milhões, literalmente milhões de pessoas verem. Então, ele fez um baita de um clipe, ele fez uma baita de uma locação, alugou um monte de modelo, etc, etc, etc. Fez, sim, a parte visual do trabalho ficou incrível. Mas o áudio, parte de escutar a música, tava muito, muito, muito ruim, assim, muito, muito, muito precária. O que aconteceu? Ele botou lá o som na Condzilla e aí começou a chover comentário. Nossa, tá muito ruim de ouvir. Nossa, isso aqui tá horrível. Nossa, que música ruim. Nossa, a voz tá péssima. Nossa, isso, nossa, aquilo. O pessoal descendo a lenha. O número de dislikes e likes, assim, tava quase 50-50. Isso é absurdo, assim, no YouTube. Geralmente tem muito mais like do que dislike nos vídeos. E tava, assim, muita gente dando dislike, muita gente dando like também. E tava, assim, muito alta a proporção de dislikes pra likes, tá ligado? E o que aconteceu? Tiraram o som lá da Condzilla em um dia. Deu um dia de lançamento e tiraram. Porque, lógico, a Condzilla não ia deixar um bagulho desse lá, uma repercussão tão ruim lá, eles nem imaginavam que isso ia acontecer, mas aconteceu. E aí o cara botou a grana que ele investiu no clipe, na edição do clipe, nas modelos, na locação, etc, tudo por água abaixo, porque ele não se atentou para essa parte de qualidade sonora da música dele, que é facilmente resolvido por uma mixagem e masterização bem feita. Então, se é esse medo que você tem de perder dinheiro, você tinha que ter medo disso, é de perder todo o investimento que você faz no restante da sua carreira por conta de uma etapa, por conta de um passo, que é esse aqui, da edição, da mixagem e masterização, de você entender isso, é o passo de você conseguir entender, virar profissional nessa parte, entra no Home Studio Pro, por exemplo. Então, qual o medo maior você tem? Sabe, é de perder esse tanto de dinheiro na sua carreira por conta de uma coisa que pode ser muito facilmente resolvida, ou o quê? Qual o medo maior que você deveria ter no final das contas? Ah, mas eu não tenho os melhores equipamentos do mundo, eu não tenho um estúdio muito bom, eu não tenho não sei o que tal. Cara, vê o exemplo lá do Eliezer. O Eliezer, ele começou usando um celular. Com um celular e Home Studio Pro, o cara, ele conseguiu alcançar uma qualidade muito melhor nos trabalhos que ele estava conseguindo tirar antes, e ele conseguiu uma vaga no estúdio profissional na cidade dele. Então, assim, a pessoa não ia chamar o cara para poder trabalhar no estúdio profissional se o cara não tivesse mostrado qualificação, talento, qualidade no que ele estava fazendo. E ele mostrou com o celular. Então, a estrutura não é o que vai te limitar. Ah, eu não tenho o melhor computador, eu não tenho o melhor equipamento, o melhor microfone. Você não precisa. Você precisa do conhecimento. Você precisa de um método que realmente vai te fazer chegar no resultado. Ah, mas eu trabalho com um gênero musical muito diferenciado lá do Himalaia e tal. Esse que é o melhor aqui do Home Studio Pro. O Home Studio Pro não vai te ensinar receitinha de bolo pra você ficar assim decorando situação pra tal gênero, pra tal situação. Não, cara. Você vai ganhar independência. Se você aprender o método Home Studio Pro de verdade, você se dedicar lá, pô, entrei e tal, tô pegando firme mesmo e tal, tô usando as multitracks pra poder treinar as minhas mixagens de vários gêneros, cara, você vai ganhar independência pra trabalhar com qualquer gênero. Imagina você produtor, que às vezes você só mexe com rap. Você vai conseguir oferecer serviço de mixagem pra o que eu tô fazendo aqui, por exemplo, também, ó. Tô mixando uma música que é tipo um jazz clássico, mesmo mixando mais coisa de música urbana. Então, é um método tão único, um método tão diferenciado, que você vai conseguir trabalhar com qualquer gênero que você quiser, desde rap até jazz clássico.
sacou? Então, é isso que vai te dar independência. É um método comprovado que dá resultado, que é bem fundamentado. Não é receitinha de bolo de que você vê no YouTube, etc e tal. Ah, mas se o programa que você usar no Home Studio Pro for diferente do que eu uso. Cara, pensa comigo. Quando você foi aprender a andar de bicicleta, você aprendeu uma bicicleta específica. Uma bicicleta lá que era pequenininha pra você, etc e tal. Mas você, quando depois ficou maior e foi andar na outra bicicleta, você não desaprendeu a andar de bicicleta. Porque você aprendeu os mecanismos de andar de bicicleta. Você não aprendeu como andar na bicicleta X, na bicicleta Y. Mesma coisa vale aqui. Tudo que você aprender no Home Studio Pro, vai conseguir aplicar invariavelmente qualquer programa de edição de áudio. Desde esse aqui que eu uso, que é o Pro Tools, até o FL Studio, até o Ableton, até o Cubase, até o Audacity. Não interessa. Então, tudo que você aprender no curso, você vai conseguir aplicar em qualquer programa de edição de áudio, qualquer DAW, qualquer DAW. Então, fica tranquilo com isso. Ah, mas eu tenho um medo de fazer as coisas tudo sozinho. Você vai ter a melhor comunidade de professores e de alunos para poder te ajudar ali. Você vai disponibilizar um grupo no Telegram que tem as melhores mentes pensantes ali, porque... Vamos combinar, só aluno Home Studio Pro, que é uma cabeça pensante assim, diferenciada sobre áudio, sobre qualidade musical no Brasil e no mundo, que a gente tem aluno até em Luxemburgo, pra você ter uma noção, você viu lá, a gente tem aluno até em Luxemburgo, parada é internacional. Então você vai ter o apoio dessa rapaziada, vai estar o tempo inteiro ali te dando feedback da sua música. Pô, fiz uma música, tá aqui a mixagem e tal, não sei o que, como é que tá a qualidade? Tá todo mundo pra poder te dar um feedback ali diferenciado. Eu vou estar ali pra poder dar um feedback diferenciado contigo também. A gente também faz encontros recorrentes online com a rapaziada, com temas variados pra poder ter essa proximidade a mais e incrementar ainda mais o conhecimento que é passado no curso. Então, também não tem por que ter medo disso. Então, você vai ter um acompanhamento de ponta a ponta, super diferenciado. Pô, mas eu sou iniciante, eu tô começando agora, eu não entendi nem exatamente ali o que você falou. Pô, mas como é que eu faço e tal? São termos muito novos pra mim. Cara, é aí que o Home Studio Pro é para você, porque é um método de ponta a ponta que vai te dar resultado na qualidade profissional da sua música, de ponta a ponta, sem faltar nem pôr. Então é para você. E você é experiente, eu sou experiente, então não sei, eu já fiz alguns cursos de mixagem e masterização, será que para mim? Aí também que é para você, porque é um método único, então é uma coisa que você não viu em lugar nenhum. Você pode ter visto um monte de receita em outros locais, no YouTube da vida, e não sei aonde e tal, e fica com aquela confusão na mente. O que a gente estava te apresentando aqui é um método único, que não existe em lugar nenhum, só no Home Studio Pro. Então se você já é experiente e você entrar no Home Studio Pro e aprender que nosso método único tem esses e muitas outras coisas como premissa, você vai se diferenciar ainda mais, porque você vai agregar ainda mais na sua carreira, na sua caminhada, no seu conhecimento. Então você pode fazer o seguinte, você pode ver tudo isso que a gente passou aqui, fechar a janelinha e seguir sua vida, não tendo resultado, não conseguindo atrair, pô, se você é produtor, se é engenheiro, os clientes que você deseja, chegar na qualidade que você realmente vê os seus ídolos chegando. Se você é artista, você pode continuar impactando com a sua carreira, não sendo visto como um artista profissional por outras pessoas, por fãs, por familiares, por amigos, porque você não tem uma qualidade profissional nas suas músicas. Você pode continuar derrapando nessas paradas aí, fechar o vídeo e fingir que nada disso foi passado pra você, que essa oportunidade não apareceu na sua vida. Ou você pode clicar no botãozinho aqui abaixo, entrar no Home Studio Pro agora e mudar tudo isso. Literalmente ser um divisor de águas ali na sua carreira. Demorou? Pessoal que escolheu a segunda opção, te espero lá do outro lado. Tamo junto. Até a próxima lá dentro do Home Studio Pro. É nóis.